Bom, pessoal, a gente então terminou aquele capítulo anterior, né? O primeiro capítulo no nosso último encontro. E agora a gente está iniciando o capítulo 2, onde algumas perguntas e suas correspondentes respostas são aqui nos passadas pelo mestre tibetano. Então eu vou ler. Se ainda assim essas respostas não ficarem muito claras, a gente tenta refletir melhor sobre elas, tá bom? Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Ah, então tá bom. Bom, eu vou acompanhando aqui e abaixando, então. Tá bom. Algumas perguntas e suas correspondentes respostas. Foi indicado neste tratado que dedicaríamos nossa atenção para o segundo dos três aspectos e nos concentraríamos sobre a qualidade. O que quero dizer com isso? Quero dizer que trataremos daquilo que emerge através da forma, que vela ou se oculta por trás da aparência, expressa a vida ou espírito, e se produz mediante a interação da vida com a matéria. Quando se refere ao homem, que é o reflexo da divindade, e se aplica ao tema da sua qualidade, implica três reconhecimentos. Tá. Oi. Só para ficar, então, bem claro que aqui a gente vai tratar, né, esse foi indicado nesse tratado, que a gente vai trabalhar especialmente com o segundo aspecto, que em termos de raios é o do amor-sabedoria, mas é também o aspecto alma, o aspecto consciência, o mediador, o produto entre espírito e matéria, só para não deixar nenhuma dúvida quanto a isso. 1. O ser humano é, como dito anteriormente, uma vida encarnada que expressa a qualidade e registra essa qualidade na consciência, ou responde sensivelmente à interação que se produz durante o processo evolutivo entre espírito e matéria. Quer dar uma pausa? Eu acho que sim. É só para a gente também compreender esse primeiro ponto aqui, né, que no fim das contas, a gente é uma vida encarnada que expressa alguma qualidade. Esse é o nosso Dharma, né? Expressar alguma qualidade. A alma de cada um de nós é de um dos 7 raios. E o nosso Dharma principal, nosso objetivo, nosso propósito principal aqui no planeta é expressar essa qualidade de alma que vem sendo desenvolvida ao longo das vidas inúmeras da personalidade como uma máscara ou, como a gente costuma dizer também, uma outra representação da forma que expressa em alguma medida essa alma, até que cada vez mais a cada encarnação a gente venha expressar essa qualidade e registrar essa qualidade na consciência. Então, a nossa vida, especialmente quando a gente entra no caminho do desenvolvimento espiritual, é uma vida gradual de responsividade à qualidade da alma e de registrar, compreender cada vez mais essa qualidade na consciência. No fim das contas, a gente está aqui cada vez mais para que a consciência emerja através da forma, para que a nossa consciência vá se libertando do domínio que a forma ainda tem sobre ela. No fim das contas, se trata disso, de um despertar gradual da consciência dominando a forma. 2. O homem, sendo uma síntese, a única síntese completa, excetuando a deidade macrocósmica, registra um auto-reconhecimento, que é potente o suficiente hoje para capacitá-lo a diferenciar reações de a triplicidade, o conhecedor, o campo de conhecimento e o conhecido, segundo o domina o Bhagavad Gita.
Quer dar uma pausa? Tá confuso, né? Então, assim, a gente é uma síntese, por quê? Porque a gente é uma síntese entre espírito e matéria, que é a consciência, né? Então, a gente tem a capacidade, sendo síntese, de registrar esse autoconhecimento daquilo que a gente é mesmo, né? Esse autorreconhecimento do fato de sermos consciência e qualidade, que é, olha só que bacana, né? Que hoje é potente o suficiente para capacitá-lo a diferenciar. Então, a nossa consciência ela já tem a capacidade de reconhecer as reações da personalidade, né? A triplicidade é a personalidade. O conhecedor, a gente pode dizer que o conhecedor é a própria alma, porque é dito no ensinamento sagrado que a personalidade cabe ousar e a alma cabe saber. Então, o conhecedor é um nome para a alma. O campo de conhecimento, né, que é esse campo externo, aqui onde a gente vive, esses ambientes que a gente vive. E o conhecido. O conhecido também pode ser dessas pessoas que estão aqui ao nosso redor, né? Talvez fosse bom a gente até depois dar uma lida, eu não tive tempo de dar uma pesquisada nesse trechinho do Bhagavad Gita, mas é mais ou menos disso que ele está falando aqui. Então, a gente já tem essa capacidade hoje de sensibilizar os nossos veículos para reconhecermos essas diferentes reações aqui. B. A crescente percepção de que o campo de conhecimento é apenas aparência ou ilusão, e que o conhecimento em si pode ser um obstáculo se não for transmutado em sabedoria. Então, aqui, possivelmente, o tibetano está falando, né, esse campo de conhecimento é apenas aparência ou ilusão. Então, isso que a gente vive, né, hoje, é uma aparência, a gente viu isso, né, o terceiro aspecto manifestado é a expressão material ou ilusão. E o conhecimento pode, em si, ser um obstáculo, por quê? Porque à medida em que a gente não reconhece que a gente vive num mundo de aparências e de ilusões, porque a nossa mente, a nossa visão é fragmentada, então é muito fácil a gente se identificar e a gente não ter um senso correto de proporções e acreditar que o que a gente vive é a única realidade. Então, isso por si só é um tremendo obstáculo. Então, o nosso processo todo de desenvolvimento consiste em transformar esse conhecimento também, aí ele está falando também da mente concreta, né, em sabedoria. E a gente tentar enxergar por trás das aparências, então tentar enxergar a partir desse campo de conhecimento que a gente tem, qual que é o link que está por trás, o que que ele está velando e que pode sim já ser revelado. O problema é quando a gente enxerga como a única realidade e não como uma realidade que vela algo maior. Essa é uma das nossas maiores dificuldades. Paulinho, Oi. dentro da psicologia transpessoal, a gente fala que a percepção da realidade é uma função do estado de consciência. Né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está lendo aqui, porque a experiência na ilusão a gente vai viver, porque a gente está experienciando a matéria. Então, a gente está encarando essas questões ilusórias. Mas é justamente a forma como a gente desenvolve a nossa consciência enquanto vivencia essas questões ilusórias que determina a nossa percepção da realidade, né? Então, é assim que a gente desenvolve a nossa consciência. É Sim. através do desenvolvimento pela ilusão, né? Pode seguir? Sim. C. O progresso evolutivo em resposta a um outro desses três, o qual indica o desenvolvimento da sensibilidade. Isso leva a interessar-nos pelo conhecedor e a crer que este conhecedor é a alma,
una com a divindade, ilimitado e eterno no tempo e no espaço, e o fator determinante da existência humana. Então, o nosso processo é esse, o nosso processo de evolução é uma sensibilidade cada vez maior à alma, né? E à medida em que a gente vai tendo experiências, que a gente vai, especialmente emocionais no começo, né? Experiências místicas, de êxtase emocional, isso vai nos levando a nos interessar pelo conhecedor, né? E a crer que esse conhecedor é a própria alma. Então, a gente vive primeiro numa dualidade, né, entre eu e algo superior. Aí, em vez de apenas sentir, eu vou procurar saber sobre. Então, eu vou procurar conhecer a divindade, não apenas sentir a divindade. Essa é uma diferença clássica no caminho do místico para o caminho do ocultista. O caminho místico, o místico, ele procura novas experiências para sentir, perceber, se reconhecer uno com a divindade. Agora, o caminho do ocultista, ele procura conhecer a divindade. Deixa eu baixar um pouquinho, subir um pouquinho. 3. Que a infinita diversidade de formas oculta uma síntese subjetiva. Portanto, o homem pode ver eventualmente, observar um setenário universal quando expressa a si mesmo através das formas de todos os reinos, e quando isso acontece, penetra no mundo da unidade subjetiva e pode seguir o seu caminho consciente em direção ao uno. Não pode ainda entrar na consciência dessa fundamental unidade essencial, mas pode penetrar na sua própria vida de raio, fonte de onde emana a sua própria vida temporariamente especializada. Então, também, né, o nosso processo gradual de consciência vai reconhecendo, através da diversidade, a unidade. Então, a gente percebe isso, né, em todos os reinos, primeiro, a diversidade no próprio reino humano, a diversidade de reinos, de vidas aqui no nosso planeta. E aí, então, a gente vai primeiro experimentando essa unidade em nós mesmos. A gente ainda não tem a capacidade de penetrar nessa unidade divina, mas gradualmente a gente vai tendo a oportunidade de reconhecer-nos como uma unidade, né? Então, isso vai fazendo o nosso processo de integração da personalidade, né? Isso vai, né, nos elevando nesse sentido, até que, num dado momento, a nossa consciência se expanda para o nível grupal, depois do nível grupal para um nível planetário. Esta triplicidade de conceitos requer um estudo cuidadoso. Pode ser expressa da seguinte forma: a vida una, unidade, os 3 raios maiores, os 4 raios menores formam 7, e a unidade da aparência. Então, aqui é muito legal, né? A gente perceber que do imanifesto, ele se manifesta em 3, depois o 3 se manifesta em 7. E aí, então, nessa diversidade toda, o reconhecimento é inverso, né? Então, a gente, né, começa a perceber, apesar da diversidade toda em que essa deidade ou divindade vai se expressando, a gente começa a reconhecer uma unidade nessa diversidade. E aí a gente começa o caminho de subida, né? Então tem o caminho de exteriorização e depois o caminho de ressignificação. Da vida una não nos ocuparemos. Devemos aceitá-la como uma verdade fundamental e entender que estamos no caminho de retorno desde a unidade da existência identificada com a forma, através dos diferentes modos de responder conscientemente à interação e atividade divinas, até chegar a uma identificação final com a vida una. Tá, acho que aqui vale a pena a gente fazer um parêntese só, porque a gente não vai falar, então, dessa vida una. O próprio tibetano chama essa vida una, aquilo que a gente reconhece como Deus,
como aquele sobre o qual nada pode ser dito. Mas a gente deve aceitá-la, né, como uma verdade fundamental e entender que estamos no caminho de retorno, desde que a nossa unidade de existência se identificou com a forma. Então, desde que a nossa mônada decidiu se exteriorizar, a gente já está começando, na verdade, todo o processo, o caminho de retorno à divindade, né? Então, através dos diferentes modos de responder conscientemente à interação e atividades divinas. Então, quando a gente definitivamente começa a responder conscientemente, então a gente pode dizer que a gente está no caminho consciente ou no caminho do discipulado, né? No caminho probacionário para o caminho do discipulado, o aceito e depois o caminho do iniciado. Até que cheguemos numa identificação final com essa vida una. Então, esse é o nosso processo desde que decidimos encarnar aqui no nosso planeta. A consciência da forma deve dar lugar à radiação qualificada da identidade espiritual autoconsciente, que é um filho de Deus que aparece por meio da forma. Acho que aqui também dá para a gente fazer uma pausa, para a gente, então, perceber que o primeiro passo nesse caminho consciente é nos conhecermos, né, nos conscientizarmos da forma. Por isso que é tão importante a gente fazer o nosso trabalho de autoconhecimento. Por isso que é importante a gente saber quais são os corpos da nossa personalidade, como que eles atuam, o que que eles fazem, né? Quais são os chakras, quais são as minhas características mentais, as minhas características emocionais. E tudo isso, nesse livro especialmente, a gente vai começar, então, a fazer o exercício igual a gente fez no curso anteriormente, né, em outros estudos, de tentar perceber quais são as forças principais, as qualidades, perdão, principais que atuam em nossos corpos. Então, quais são os raios dos nossos corpos? E para isso tudo a gente precisa mergulhar nesse autoconhecimento. Então, essa é a base do desenvolvimento espiritual, tal qual a gente conhece hoje, né? Nos conscientizarmos da forma que a gente ocupa. Nossa mente, nossas emoções e o nosso corpo físico. E aí, então, essa consciência vai dando lugar a uma radiação qualificada da identidade espiritual autoconsciente. Qual que é a identidade espiritual autoconsciente? A alma. A alma tem uma qualidade, um dos 7 raios. Então, a conscientização, a autoconsciência vai dando gradual lugar para a consciência de grupo, para a consciência de alma. Então, eu não vou só me reconhecendo como personalidade, mas eu já vou também expressando a qualidade principal da minha própria alma. Então, daí que ele diz que é um filho de Deus que aparece por meio da forma. Então, é o segundo aspecto, o aspecto filho, sendo desvelado, né, pela matéria. Isso finalmente será substituído por duas formas de expressão contendo em si: o sentido de síntese divina, do qual nosso bem-estar corporal é a forma mais inferior do reflexo material, ainda que simbólico. É uma sensação de coordenada satisfação de regozijo, baseada na realização do ser. Então, isso que a gente entende e reconhece e sente como um bem-estar corporal é só um reflexo daquilo que a gente tem, né, de sensação. Ele chama aqui, né, sensação coordenada, satisfação de regozijo, é o que é chamado, por exemplo, na Igreja Católica, de um estado de graça. Ave Maria, cheia de graça, né? Então, um ser que vive nesse estado de regozijo, né? Um ser que vive nesse estado de satisfação. É isso que a gente alcança na expressão da nossa alma, quando a gente começa a expressar, né, essa qualidade que é o eu espiritual.
2. A retirada desta percepção da vida para um aspecto ainda mais intenso e individual, que envolve a consciência da vida de Deus mesma, liberta da forma, mas ainda assim em um sentido misterioso, consciente de qualidade. Aqui, então, é um ponto mais elevado, né? A retirada dessa percepção da vida para um aspecto ainda mais intenso e individual, que envolve a consciência da vida de Deus mesma. Aqui é uma pista para a gente de que ele está falando da própria mônada, né? Liberta da forma, mas ainda assim, em um sentido misterioso, consciente da qualidade. Aqui me parece que ele está falando quando o indivíduo passa pela quarta iniciação, que aí tem a dissolução do corpo causal, né? E a alma se direciona, então, à própria mônada. Em linguagem mística, poderia expressar-se assim: tomo um corpo. Este corpo tem vida. Conheço sua vida. Portanto, conheço a minha mãe. Utilizo um corpo. Este corpo não sou eu. Sirvo ao grupo e, ao servir, vivo dentro do corpo, desapegado, como um filho de Deus. Conheço o meu eu. Animo um corpo. Sou a vida e essa vida será a vida. Essa vida é conhecida como o amor. Sou o amor de Deus. Conheço o Pai e sei que a sua vida é amor. Sou o corpo e sua vida amorosa. Sou o eu, cuja qualidade é o amor. Sou a vida de Deus mesmo. A mãe, o pai e o filho eu sou. Atrás destes três permanece o Deus desconhecido. Esse Deus sou eu. Aqui faz bastante lembrar o pensamento semente do signo de Virgem, né? Em que a qualidade de Virgem expressa, inspira em nós esse sentimento de unidade. Então, aqui, de forma bem simbólica, né? Ou como ele chama de linguagem mística, ele vai falando de todo esse processo de identificação com a matéria, de desidentificação, do reconhecimento do eu e daquilo que a gente alcança nesse estado de consciência mais elevado, que é uma verdadeira unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, a matéria, a consciência. Vale a pena a gente ler isso depois com mais calma. Tudo muito simbólico, né? Muito, Cada muito. palavra tem uma profundidade de interpretação muito. Pode seguir? Falaremos claramente à custa de repetição. Neste tratado, ainda que me refira à forma e considere sua natureza, darei ênfase à autoconsciência à medida que se expressa na capacidade de resposta e percepção de um peculiar tipo que denominamos de qualidade de consciência, ou característica inata. Temos sempre triplicidades subsidiárias, que são apenas vocábulos adjetivados empregados para expressar a qualidade de vida que aparece. Então, a gente vai falar aqui, ele está dizendo aqui, né? Falaremos à custa da repetição. Então, a gente vai falar seguidamente, né, sobre esse tema, talvez com outros nomes, como ele disse aqui, né? São apenas vocábulos adjetivados, porque a gente vai tratar sempre dessa trindade, desses três aspectos principais ou qualidades da divindade, né? Então, aqui que ele chama, né? Darei ênfase à autoconsciência, à medida que se expressa na capacidade de resposta e percepção de um peculiar tipo que denominamos de qualidade de consciência. Então, o objetivo todo desse livro é tratar do processo de conscientização da personalidade acerca da alma. Se a gente for pensar em grosso modo, é isso, né? E expressar a qualidade da alma, de fato. Forma, mutabilidade, resposta consciente à radiação, matéria. Autoconsciência,
Resposta: a consciência da identidade, alma. Vida, imutabilidade, emanação. Causa, fonte, espírito. Então, olha que interessante, né? A gente é meio óbvio, mas vale a pena a gente repetir, né? Como diz o mestre, como aconselha o mestre. A forma, a matéria é sempre mutável. Ela não tem causa por si só. Ela sempre é uma resposta a uma causa primeva, que é uma causa do espírito, tá? Aí, a autoconsciência, onde que ela entra, então, nisso tudo? Né? Eu tenho uma causa que emana, que é imutável, que é a fonte, que é o espírito, e eu tenho um instrumento aqui embaixo que é totalmente mutável, porque à medida em que ela vai respondendo de forma diferente a essa emanação, ela vai se modificando. Aí, então, a gente tem no meio termo aqui o que a gente é, né? É essa consciência que vai mediando e que vai se desenvolvendo, à medida em que vai respondendo também conscientemente a essa fonte e vai manipulando aqui as formas, mudando a manipulação das formas, para que cada vez mais elas respondam a essa emanação, a essa causa. Então, a gente é quem faz, no fim das contas, esse que consolida essa relação. Né? É óbvio que a relação já existe, né, antes de nós, mas a gente tem todo um papel de conscientização de um e do outro aspecto e da relação entre eles. A síntese de todos esses estados de manifestação a denominamos Deus, o isolado, o que tudo permeia, o desapegado e o retirado. As verdades abstratas acima são de difícil apreensão, mas é necessário expô-las para que nosso tema seja compreendido e não dê origem a que se diga que consideramos a diversidade como a única verdade e não nos ocupamos da realidade. Acho que pode ler essa, né? Pode seguir? Não, eu acho Agora, que assim, antes da gente começar para essas perguntas, talvez fosse bom a gente ter um tempinho para ver como é que o grupo tá, né? Porque ele mesmo diz, né? As verdades abstratas são de difícil apreensão, mas é necessário expô-las para que o nosso tema seja compreendido e não dê origem a que se diga que consideramos a diversidade como a única verdade, porque é só uma verdade da forma, né? E não aquilo que é de fato, né? É isso, a gente aprende muito isso com clareza nos cadernos de meditação criativa, quando a Sagioli fala a diferença entre uniformidade e unidade de consciência, né? Então, o que a gente está acostumado a ver aqui, o que a gente busca normalmente é uma unidade de forma, né? Uma uniformidade, enquanto, na verdade, o que a gente precisa é de uma unanimidade, ou seja, uma unidade de alma. Então, a gente está percebendo que existe uma diversidade de formas o tempo todo, em todos os reinos, mas o que a gente vai tratar aqui é de, então, a partir dessa diversidade, chegar num ponto central de unidade. Então, essa diversidade toda que se expressa para retratar todas as possibilidades desse manifesto, ou disso que a gente chama de Deus, no fim das contas, todas elas carregam em si o mesmo princípio, unânime, essa unidade de alma. Então, eu gosto muito dessa definição quando chama Deus de retirado ou desapegado, porque no fim das contas, toda a glória da manifestação não pertence a ele, porque tem sempre algum filho dele realizando a parte que cabe dele, né? Então ele é o absolutamente desapegado, porque quando ele se manifesta através de nós. Então cada um, não existe divindade se não existia essa manifestação que somos nós. Então o nosso papel é representar na matéria essa diversidade para mostrar que cada um de nós tem um papel específico nesse quebra-cabeça,
mas ao mesmo tempo a gente tem que virar a chavinha e reconhecer que no fim das contas a gente é uma coisa só, né? Embora nos expressemos na forma diversa. Paulinho, enquanto você foi falando isso sobre a unidade expressa em diversidade, me veio muito a imagem de quando a gente pega a luz do sol mesmo, ou qualquer fonte de luz, e passa por um cristal e fica colorido, né? Vem várias cores diferentes, então estão expressas as cores, mas a fonte de luz é uma única luz. Então, a imagem que me veio enquanto você falava foi isso. Então, antes da gente começar as perguntas, pessoal, como é que vocês estão? São 9 horas, a gente tem alguns minutinhos antes de encerrar a reunião. Como é que vocês estão? Como é que isso está reverberando no grupo? Está claro? Tem alguma dúvida? Vamos tirar uns minutinhos para a gente, antes da gente seguir. Que tal? Todos em silêncio? Então tá. Acho que a gente pode continuar, tá? Pergunta 1. O que é a alma? Podemos defini-la? Qual é sua natureza? Vou expor aqui apenas 4 definições que servirão como base para todo o resto. A. A alma pode ser chamada filho do pai e da mãe, espírito matéria, e é, portanto, a personificação da vida de Deus, e encarna com o fim de revelar a qualidade da natureza de Deus, o amor essencial. Então, olha só, se a gente for pensar, desculpa, tá? Se a gente for pensar, então, qual que é o fim, qual que é a finalidade de todo esse processo que a gente vive, né? Por que a gente está aqui, né? Tudo isso, se a gente for pensar, a nossa finalidade é revelar a qualidade da natureza de Deus, que no nosso sistema é amor essencial. Então, talvez em outros sistemas, essa qualidade de Deus pode ser uma outra qualidade. Nesse sistema que a gente vive, que é um sistema de segundo raio, do amor-sabedoria, é o amor essencial. Então, só para a gente saber, né? Esta vida, ao tomar forma, nutre a qualidade do amor que existe dentro de todas as formas. E, finalmente, revela o propósito de toda a criação. Esta é a definição mais simples para a humanidade comum, expressa na linguagem do místico, que une a verdade tal como se encontra em todas as religiões. Logicamente, é inadequada porque não coloca ênfase sobre a verdade de que o que pode ser dito do homem pode ser dito da realidade cósmica. E assim como uma aparência humana na Terra oculta tanto a qualidade como o propósito, em diversos graus, assim a síntese de todas as formas ou aparências dentro dessa unidade, que chamamos o sistema solar, vela a qualidade e propósito da divindade. Então, aqui, quer dizer, né, ele chama a atenção que essa é uma definição, embora possa ser dita, né, ela é inadequada, porque ela é muito mais ampla do que isso. Então, ele está dizendo aqui, né, que a nossa Terra, a aparência humana na Terra oculta a qualidade como um propósito, assim a síntese de todas as formas ou toda a vida que existe dentro do nosso sistema solar também vela qualidades e propósitos ainda mais elevados, que a gente ainda nem consegue pensar ou refletir ou compreender, por isso que ele nem diz aqui, né? Então, é só para a gente entender que essas definições que comumente a gente usa, elas têm uma parcela de verdade, mas elas são bem menos do que há aí para ser revelado, né?
Se a gente for pensar que aqueles 7 planos que a gente estuda são apenas subplanos do físico cósmico, que tem aí, então, um emocional cósmico, um mental cósmico, um búdico cósmico, um atma cósmico, um anupadaka ou monádico cósmico e um adi cósmico, tem muita vida aí para a gente descobrir pela frente. Somente quando o homem já não se engana com as aparências e se libertou do véu da ilusão, chegará a conhecer a qualidade da consciência de Deus e o propósito que ela revela, e isso de uma forma tríplice. Leu primeiro? Pode ler, acho que não tem. Descobre a sua própria alma, o produto da união do seu pai no céu com a mãe, ou a natureza material, personalidade. Tendo descoberto a personalidade, descobre a qualidade da vida egóica e o propósito para o qual tenha aparecido. Então, de novo, né? Através do autoconhecimento da personalidade, a gente chega no conhecimento da qualidade da alma. Então, esse é o ponto primeiro. B. Encontra esta qualidade que se expressa através de 7 aspectos ou diferenciações básicas, e que este setenário de qualidades encobre esotericamente as formas de todos os reinos da natureza, constituindo a totalidade das revelações do propósito divino. Percebe que isso é essencialmente um conjunto setenário de energias e que cada energia produz diferentes efeitos e aparências. Esta descoberta faz com que ele, quando percebe que sua própria alma está colorida por uma das qualidades dos 7 raios, se identifique com o propósito do seu raio, qualquer que seja, e expresse um tipo particular de energia divina. Então, daí, óbvio, né? A percepção vai aumentando, então você começa a reconhecer em você reconhecer e expressar em você, né? Esses 7 aspectos ou diferenciações básicas, né? E aí vai relacionando, a gente vai compreendendo que esses 7 raios, eles não existem só em mim. Não é só a minha alma que responde a um desses raios. As outras pessoas, cada reino é regido por um raio, né? Tudo aquilo que a gente conhece dentro do nosso planeta responde a um dos 7 raios. Então, é já uma percepção mais consciente da vida ao nosso redor. E aí, então, a gente vai se identificando com o propósito, né? Então, de novo, a gente sai de uma qualidade de segundo raio, que é consciência, e a gente caminha com mais profundidade. Percebe? A gente sai do terceiro aspecto, que é a personalidade, a forma, a atividade inteligente, a gente vai para o segundo, que é consciência, e depois a gente vai para o primeiro, que é o propósito, atrás do plano, atrás da qualidade, que é o mais esotérico, né? C. A partir desse ponto, então, ele passa a um reconhecimento de todo o setenário, e no caminho da iniciação consegue obter um vislumbre da unidade, até então desconhecida e nem sequer pressentida. O que é chamado de caminho da iniciação aqui é a partir da terceira grande iniciação. O que é isso? É aquela onde na vida do Cristo é a transfiguração. Então, o iniciado, ele começa... Quem que ele percebe aqui, que esse vislumbre da unidade? O iniciado, na terceira iniciação, já tem contato com a mônada. Então, é essa unidade aqui, que antes não era desconhecida e nem sequer pressentida. Por quê? Porque até a terceira iniciação, quem faz todo o contato daquilo que a gente chama de divindade com a personalidade é a própria alma, né? Aí, a partir da terceira iniciação, que começa um contato com a alma via tríade superior, né? Para daí depois ter um contato com a mônada real mesmo, que aí, conforme as iniciações mais altas vão se seguindo. Segue para o próximo. Eu acho que dá tempo da gente ler até essa página. Assim, a partir da consciência de si mesmo,
o homem chega a perceber a inter-relação que existe entre as 7 energias fundamentais, ou raios. Dali, progride para entender a tríplice divindade, até que na última iniciação, a quinta, se funde conscientemente com a intenção divina unificada, a qual reside detrás de todas as aparências e qualidades. A quinta iniciação é a iniciação dos mestres da sabedoria. Então, olha só, né? A gente está nesse primeiro passinho aqui, que é a autoconsciência, né? A gente está desenvolvendo essa autoconsciência. Então, daí a gente vai caminhando para perceber a nossa qualidade de raio, a gente vai começando a perceber qual raio a gente encontra no reino animal, no vegetal, no mineral, qual raio encontra na nossa alma grupal, nas nossas relações, nos corpos da nossa personalidade. Então, percebe que todo esse trabalho que a gente vem fazendo é tudo para construir e pavimentar essas diferentes etapas aqui. Até que, num dado momento, a gente penetra aí num propósito e num significado mais profundo. Poderia acrescentar que nas iniciações superiores à quinta, é revelado um propósito mais amplo e mais profundo do que está se desenvolvendo em nosso sistema solar. O propósito do nosso Logos manifestado é apenas uma parte de um intento maior. É dito só para a gente, só informação, né? Mas é dito que a quinta iniciação do nosso sistema é a primeira iniciação da loja de Sírius. Então, que é o nosso eu superior, né, desse sistema solar. Então, o mestre da sabedoria, ele entra na loja de Sírius. Ou seja, então lá tem uma perspectiva solar, não apenas planetária, né? Mas lá ele é o iniciante, igual a gente aqui. Também pode notar-se que no quarto reino da natureza, no caminho da evolução e da aprovação, o homem chega ao conhecimento de sua alma individual e vislumbra a qualidade e o propósito dessa alma. Então, lembrando No só, né? Quarto reino é o reino humano, é o que a gente está. Então, é nesse reino que a gente começa, então, chega ao conhecimento da sua alma individual e vislumbra a qualidade e o propósito. Por quê? Porque é esse período onde a gente se reconhece como alma e percebe essa qualidade, é a primeira iniciação. Então, a primeira iniciação já é a porta de entrada para o quinto reino, ou o reino das almas. No caminho do discipulado e da iniciação, vislumbra a qualidade e o propósito de sua vida planetária e descobre a si mesmo como parte de uma vida de raio que está aparecendo através da forma de um planeta e incorpora um aspecto da energia e propósitos divinos. Aqui, pessoal, tem muito a ver com um trabalho axâmico, né? Por quê? Porque dentro do ashram, vamos pensar que a gente trabalha com a hipótese da nossa alma grupal ser de segundo raio, a maioria de nós de segundo raio. Quando você vai se desenvolvendo no caminho do discipulado e no caminho da iniciação, você começa a trabalhar primeiro na periferia, depois dentro do ashram. No trabalho do ashram, é um trabalho planetário, né? Porque você vai trabalhar talvez primeiro nos ashrams menores. Então, vamos pensar no segundo raio. O Chohan ou Koan do segundo raio é o mestre KH, o mestre Kuthum. Ele tem 6 ashrams subsidiários: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. Cada um expressa qualidade, amor, sabedoria em diferentes áreas do desenvolvimento. Então, por exemplo, vamos pensar o ashram do mestre tibetano, talvez seja 2.1, porque ele trabalha com ensino do esoterismo, que é primeiro raio. Estou aqui confabulando, eu não estou afirmando, tá? Então, vamos pensar que a gente está começando a responder esse ashram. Não estou afirmando que a gente trabalha no ashram, tá? Mas a gente está estudando os livros, a gente está servindo, a gente está meditando. Talvez a gente esteja na periferia do ashram. Num dado momento, de tanto servir na periferia, a gente vai indo para o centro, é um movimento natural.
Aí, quando a gente passa a servir dentro desse ashram, percebe que a gente está ligado, embora a gente não tenha consciência de tudo, mas a gente está ligado a tudo que se refere a essa qualidade de segundo raio do planeta, para todas as áreas do desenvolvimento que envolvam educação em algum nível, porque segundo raio é basicamente, em termos achâmicos, educação e desenvolvimento. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Quando a gente entra no caminho do discipulado e daí da iniciação. Um iniciado de terceiro grau, ele trabalha no ashram, não tem como ser diferente. Após a terceira iniciação, ele vislumbra a qualidade e o propósito do sistema solar e vê a vida e a energia do seu raio como parte de um todo maior. Estes são apenas modos de expressar a qualidade que surge e o propósito oculto nas vidas graduadas que dão forma a todas as aparências e as colorem com a qualidade. Então, essa lembra, né, que a terceira iniciação na vida do Cristo é a da transfiguração, onde o Cristo ficou com uma luz tão grande que os seus 3 discípulos, ou seja, a representação simbólica do seu corpo físico, emocional e mental, nem reconheciam o tamanho e a potência da sua luz. É uma iniciação muito marcante, né, no processo de desenvolvimento. Por exemplo, a gente tem a informação que a própria Alice Bailey era uma iniciada de terceiro grau, assim como Roberto Assagioli. Eles trabalhavam dentro do ashram, muito avançados, né? Eles trabalhavam no ashram de segundo raio mesmo, no ashram do mestre KH. Então, quando o mestre tibetano se tornou mestre, ele começou a formar o ashram dele, que eu desconfio que seja 2-1. Então, o que aconteceu? A Bailey e o Assagioli, por exemplo, não eram discípulos do tibetano. Eles eram condiscípulos, ou seja, os 3 eram discípulos do mestre KH. Mas, para exteriorização desse ashram, o mestre KH emprestou seus 2 discípulos avançados, achâmicos, a Bailey e o Assagioli, além de outros, claro, mas esses 2 que tiveram uma vida externa mais marcante, né, de mais notoriedade material, não que os outros não tivessem, né, de espiritual, a gente nunca sabe, mas coube a esses 2 expressarem na matéria, na forma, essas formas de pensamento do ashram. Poderiam ter sido outros, não sei, aí eu não posso afirmar o porquê que foram esses. Talvez por condições kármicas, talvez por condições de entrega ao trabalho, serviço e tudo mais. Mas também, de novo, né, a gente fica muito preso à forma. E, com certeza, nesse ashram há outros iniciados de tão ou maior gabarito e potência e calibre, mas que não coube a eles o Dharma de exteriorizar o ensinamento do ashram. Então, às vezes, a gente também supervaloriza e desvaloriza quem não aparece tanto, né, e está ali nos bastidores trabalhando. Então, só para concluir, né? Então, por exemplo, a Bailey e o Assagioli foram emprestados do ashram do mestre KH para que o tibetano pudesse exteriorizar, expressar o seu ashram aqui no plano material. Lembrando que a gente vivia nessa época num período entre guerras, onde a atenção e o treinamento do mestre M e do mestre KH foram eles passaram a não mais fazer esse tipo de treinamento, porque eles estavam com a atenção toda deles focada no desmembrar, né, no desenvolvimento do processo da guerra mundial. Então, eles não estavam treinando mais discípulos. Então, também por isso que foi possível que o mestre tibetano, que era recentemente um iniciado de 5º grau, passasse, então, a exteriorizar essa parte da hierarquia, através dessa segunda fase de ensinamentos. Então, teve todo um contexto aí que oportunizou que fosse assim o desenvolvimento e a gente tivesse acesso a esses livros que a gente tem, que revelam uma parte da verdade eterna, né, da sabedoria eterna. Graças a essas pessoas que
que se disponibilizaram a fazer esse serviço. Como vocês estão? Dúvidas? Ô, Paulo, Oi. eu queria perguntar uma coisa. Poderia ser também qualquer outro iniciado de qualquer outro discípulo? Ou não? Eu acredito, Tati, que teve uma... Como chama isso? Não é uma convergência de fatores, né? Então, tem a ligação kármica, tem o fato, por exemplo, do tibetano e da Bailey trabalharem juntos já no ashram do mestre Kaga. Então, isso facilitou que eles já tivessem, por conta do trabalho axâmico anterior, né, de outras encarnações, e mesmo em Pralaya, antes de reencarnarem, no caso ela, né, isso facilitou o contato telepático. Talvez se eles não pertencessem ao mesmo ashram, e sei lá, não tem ninguém no ashram de segundo raio habilitado para isso e o plano está precisando se manifestar. Então tem uma pessoa de ashram de quarto raio que está ali iniciado de terceiro grau. Então vamos pedir para esse cara encarnar na Terra, porque aí ele vai ser um iniciado de terceiro grau, ele tem uma consciência bacana. Aí o mestre tibetano, que estava ali encarregado pelo mestre Kaga de transmitir e pelo mestre M, de transmitir esses ensinamentos, como eles fizeram antes com a Blavatsky. Então, aí sim, talvez não tivesse a mesma fluidez, a mesma facilidade que eles tiveram, porque eles já trabalhavam juntos no ashram. Então, tem uma série de fatores que foram oportunizando que esse trabalho fosse tão bem feito, né? Assim como tinham outros iniciados prontos para dar o suporte, a sustentação. Um deles, o tibetano não fala o nome, mas ele diz que um deles era um padre da Igreja Católica, lá dos Estados Unidos. Ele era um iniciado de terceiro grau, ou seja, o mesmo nível de desenvolvimento da Bailey e do Assagioli, mas ele ficou no anonimato e o tibetano diz que ele tinha um papel fundamental para a ancoragem das qualidades espirituais para que o trabalho pudesse ter sido feito. E ninguém nem sabe quem ele é, né? Mas também nasceu junto nesse momento para dar as condições para que esse trabalho fosse feito. Período, entendi. Obrigada. A gente tem uma visão muito mística e muito romântica das coisas. Na verdade, assim, não tem tanta gente iluminada quanto a gente pensa, não tem tantos mestres quanto costuma se falar, não tem tantos iniciados no mundo, especialmente de terceiro e quarto grau, senão o mundo não estava assim. Então, a hierarquia trabalha com o que ela tem de melhor. E aí, então, ela vai inspirando, os mestres vão inspirando, os discípulos vão contando com a gente aqui para que o trabalho vá sendo feito. E aí, claro, né, ele vai sendo feito à medida que a gente consegue responder. E aí, então, a cada encarnação, isso vai sendo aprimorado. Mas não tem essa abundância de pessoas preparadas como a gente pode talvez supor que tem, ou como muita gente se intitula, né? Como um canal do mestre, como alguém que está aqui para... Eu escutei já de várias pessoas ao longo da minha vida espiritual, essa aqui é a minha última encarnação, eu tô aqui só para doação, eu sou representante do mestre Saint Germain aqui na Terra. Seria bom se fosse verdade, né? Tá bom. Paulinho, Oi. a gente, com essa sua última fala aí em relação ao padre e sobre quantas pessoas iluminadas e mestres nós temos no nosso planeta, a gente vê muito claramente o quanto a nossa ideia de sucesso é equivocada, né? A nossa ideia de sucesso é ainda bem mística, É né? ligada à Bem forma. É ligada à emocional. forma. Exatamente. E Quando, que papel
Que privilégio esse padre poder ter trabalhado no anonimato, né? E com certeza, se a Bailey tivesse tido escolha, ela teria preferido trabalhar no anonimato, eu não tenho dúvida. Porque o que ela, igual a Blavatsky, imagina a Blavatsky, que foi vítima de calúnias a vida inteira dela. Se ela tivesse tido a opção, eu não tenho dúvida que se ela tivesse tido, se tivesse outra pessoa preparada para fazer o que ela fez, eu acho que ela tinha bem ficado quietinha lá no Ashram do Mestre M, só irradiando para a humanidade. Irradiando. Porque, na verdade, o anonimato também te preserva de uma porção de coisas, né? E, inclusive, de armadilhas, né? Que a fama, que o glamour, né? Traz, né? Com certeza. Mas é muito legal, né? Porque o tibetano começa esse capítulo dizendo que isso, quando eu compreendi isso, mudou muitos dos meus valores. A gente está aqui no caminho, quem está no caminho espiritual, né? Para que a consciência vá se desidentificando da forma e vá se impondo sobre a forma. Então, esse é o nosso trabalho. A consciência se impor, permitir que a minha consciência se imponha sobre a minha forma. Isso muda muito, porque, como você falou, a gente, em geral, tende a enxergar como sucesso espiritual forma e não consciência. Então, é uma distorção da verdade. Quando, no fim das contas, se eu estou fazendo o meu trabalho de conscientização e de desapego da forma, eu estou cumprindo super o meu Dharma. Eu estou super fazendo aquilo que eu vim fazer nessa encarnação, que é o que tem de melhor possível. Então, se eu tenho condições, por exemplo, também, como você falava, né, dessas armadilhas todas, elas também são parte do Dharma. Porque quando eu vou as vivenciando, eu também vou ressignificando o que é valor de verdade, o que tem a essência em si. Porque com certeza a minha consciência ainda está, em alguma medida, respondendo a essas formas. E aí, conforme eu passo por essas provas, a minha consciência vai, através da prova, se desidentificando dessas formas e se orientando para aquilo que tem de real, de verdade, né? A Alice Bailey, até hoje, se você procurar no Google, você vai ver muitas páginas evangélicas falando mal dela, dessa coisa de nova era, né? Ela foi super atacada, energética e fisicamente. Então, ela tinha dito, né, para o mestre tibetano que ela não queria fazer esse trabalho. Aí o mestre KH, que era o mestre dela, falou, não, meu amor, você vai ter que fazer. Então, com certeza, assim, ela preferia ter ficado no anonimato, eu não tenho dúvida. A Blavatsky, então, pelo que a gente lê dela, com certeza, teve um momento que ela até se isolou, que ela, tipo, não aguento mais. Em vida, aí os mestres também falaram, não, meu amor, você tem que voltar, você tem que concluir aí a sua missão. Eu fico só pensando, a gente, no nosso grau de evolução, já olha para a humanidade e fala, meu Deus, estamos engatinhando. Imagina esse povo que vem, que já está vislumbrando o propósito do sistema solar. Então, nossa, eu imagino como é um processo delicado, para Muito falar delicado. de forma mais amena. Você tá ali, né? Se concentrando com o propósito do sistema solar e o fulaninho tá brigando do seu lado ali. Você fala, não. Vai lá mandar um Instagram, um hater. Ai, meu Deus. Não deve ser fácil, né? Ao mesmo tempo, eles têm uma outra visão também sobre tudo isso, né? Que torna mais fácil, né? E possível. Perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. É isso, Com exatamente. certeza.